Olá, queridos! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando aqui o nosso podcast, o primeiro da série Medo da Exposição. Nós vamos começar hoje falando de medo de se expor, causas e consequências. E eu estou aqui com a nossa maravilhosa hipnoterapeuta, que é a Fernanda Nicolini. Tudo bem, Fernanda? Oi, tudo bem, Carla? Tudo Tudo bom, bem. pessoal? Muito feliz de estar iniciando aqui iniciando esse canal que vai falar principalmente sobre medo da exposição, mas a gente vai bater um papo aqui sobre outros assuntos correlatos. Então vamos começar, né, Fernanda? Assim, quero contextualizar aqui para o pessoal que está nos escutando da questão do medo de se expor, que é muito comum, acho que todo mundo já passou por isso. Ele aparece muito, ele aparece na infância, claro. Eu tenho essa sensação, não sei se concorda, né, Fernanda, que com o tempo parece que ele vai aumentando, né? Não sei se ele vai aumentando, se ele vai ficando mais evidente. Eu, por exemplo, sempre ficava muito vermelha, né, quando eu me sentia assim exposta, né? Isso é uma coisa muito comum em mim. Eu já sou um pouquinho vermelha, né? Então ficava um pouquinho pior. E aí, quando a pessoa diz, ficou vermelha, nossa, aí eu ficava roxa, né? Era uma coisa horrorosa. Sim. E assim, na faculdade eu me lembro que quando eu ia apresentar algum trabalho, né, mas na escola não tinha tantos trabalhos para apresentar, e dava para se esconder nos colegas que não tinham esse problema, porque os grupos eram grandes e sempre tinha aquele, né, que segurava o cartaz e aquele que falava, né? E a professora também deixava, né? Então, tudo bem. Mas na faculdade não é assim, né? Na faculdade, não, todo mundo tem que falar. Se não Tem que falar, você tá aparecer, né? e aí, assim, meu Deus, assim, aquele nervosismo horrível, horrível. Tinha que estudar muito, dava branco e tudo mais. Depois vai para o trabalho. E aí, no trabalho, as coisas começam a complicar um pouco mais. Porque a gente começa a perceber que quem não se expõe não cresce. Porque como que você vai defender, por exemplo, na frente de uma diretoria, defender o seu trabalho, defender o seu ponto de vista? Como é que você vai até gerenciar uma equipe se você não consegue se comunicar com essa equipe? Então, tudo começa a ficar mais complicado e é nesse momento que as pessoas mais buscam ajuda. Então, assim, Fernando, eu queria que começasse a falar um pouquinho para nós, assim, na visão da hipnose, na visão das terapias, né? Também eu sei que você trabalha com a constelação Constelação. sistêmica, né? Então, Uhum. falasse um pouquinho aí das causas primeiro, né? O que causa isso? Por que algumas pessoas apresentam isso, outras não? Tem a ver com a infância, não tem? Queria que tu falasse um pouquinho mais aí para nós. Bom, então, dá uma impressão na fase adulta que tá aumentando esse medo, né? E Isso. o que isso é real. Na verdade, tem pessoas que chegam para mim e dizem assim: Fernanda, eu tô ansiosa porque me deu ansiedade, eu comecei a tomar uns remédios para me acalmar, porque eu fui convocada para fazer a apresentação do projeto lá na empresa. Uhum. Então dá uma impressão de que apresentar o projeto, que esse fato de eu estar lá, fui convocada, isso gerou a ansiedade. Só que na realidade não é isso. Na realidade é como se fosse o fim de um transbordamento, o momento do chega. Imagina uma pia. Eu sempre gosto de pensar numa pia que ela começa a ficar, ela tá obstruída. E aí começa a pingar várias gotinhas de água, vai pingando, 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 até que chega um ponto que pinga uma última gota e essa pia, ela já estava obstruída, não estava escorrendo a água e transborda. Então, normalmente na fase adulta é que começa, é um vermelhão, é um medinho aqui, um receio ali, uma vergonha, uma timidez, mas chega um ponto que aquilo explode, vem a ansiedade, geram uma síndrome do pânico, geram coisas no nosso corpo. O ralo obstruído acontece lá na infância, vai acontecer desde o ventre do ventre materno até ali por 7, 8, tem estudos que dizem com 12 anos. São fatos, eventos que a criança começa a ter uma percepção e um significado daquilo que ela está vivendo. Então, é bem assim, a criança, quando está na barriga da mãe, ela não tem informações, ela não tem uma base de dados bem concreta para olhar e entender o que está acontecendo. Então, ela começa a partir das emoções, do que ela sente,
começa a significar isso é bom, isso é ruim, isso é legal, isso não é legal, e com as coisas que vão acontecendo. Por exemplo, eu atendi um cliente que ele chegou para mim dizendo assim, eu quero ser líder, mas eu não me sinto confiante, eu nem sinto que existe um líder em mim, falam que existe, que isso eu posso criar e eu não sinto isso. Daí a gente foi fazer toda a investigação. Primeiro evento, quando o ralo, a pia começou a ficar obstruída, foi lá no ventre materno. A mãe estava dizendo para o pai, ó, estou grávida. E o pai, ele disse assim para a mãe, você não podia ter tomado essa decisão sozinha. A criança, ele na barriga, ele teve toda essa percepção e ele já entendeu uma coisa. Nossa, tomar decisão sozinho não é legal. Ele sentiu medo e esse medo era da mãe, entendendo que o bebê ele começa a sentir o que a mãe está sentindo, ele tem essa percepção. Então ele entendeu que tomar decisão ia gerar medo. Por isso, isso ficou já na base de dados, que é as programações da criança, e em toda a vida dele, ele foi uma pessoa que não tinha confiança para dizer sim ou não, para tomar frente, para se posicionar. E na fase adulta, ele com uma vontade muito grande de querer ser líder, então na razão dele, em pensar, ele tinha isso, ele enxergava que ele queria muito, só que algo barrava, e o que barrava era toda aquela base de dados inicial que ele teve lá na infância. Claro que teve esse fato, esse evento inicial no ventre materno, e várias outras coisinhas que ele foi percebendo, foi significando durante a infância. Isso formou várias informações onde lá na fase adulta chegou um ponto que a pessoa chega até o meu atendimento, ela quer fazer terapia, porque ela diz assim, chega, por que eu tô sentindo isso? O que tá acontecendo? Então, sempre nós precisamos olhar lá na infância, o que você sentiu, o que você percebeu, entendendo que não significa que isso, o pai e a mãe, que horror, o pai não devia ter falado aquilo. Não, o que nós precisamos perceber é o que a criança teve de percepção. Nem se sabe se realmente o pai falou aquilo, mas é o que a criança entendeu. Então, ó, Fernanda, deixa eu ver se eu entendi, né? Se ficou claro. Como você falou ali da questão da ansiedade, né? Que a ansiedade seria mais um sintoma, então, na verdade, seria um sintoma que a pessoa vai sentindo em função do medo da exposição. E que isso já acontece desde lá do ventre materno. Então, eu queria que tu explicasse um pouquinho mais, assim, a criança, ela já tem essa capacidade de sentir, né, de perceber o mundo e até de dar significados, ela já tem essa capacidade. E quando você fala em base de dados, assim, o que seria essa base de dados? São informações que a criança vai armazenando? Como é que funciona isso? Então, com base na constelação familiar, a gente já vem com informações dos nossos ancestrais. Mas isso não é o que vai definir o que eu vou ter de resultado, o que eu vou fazer, quem eu vou ser. E o bebê dentro da barriga da mãe, ele já começa a sentir. O bebê, ele não tem uma base de dados, digamos que o bebê, ele vem, no cérebro nem está formado. Então, é através de percepções e de sensações que ele começa a pegar as informações do meio externo. Como se fosse um campo de informações, assim, digamos. Isso, como se fosse um campo de informações. E isso tudo vai sendo recebido, e quando o cérebro já está formado, essa criança já na barriga da mãe mesmo, ele já vai começando a ter mais percepções, vai aumentando cada vez mais, e tudo que eu vivo, tudo que eu ouço, tudo que eu sinto, no cérebro, ele não tem uma programação formada, digamos que é um computador. Ele não tem uma programação, nós não viemos com uma programação formada. E com base em tudo isso, desde os nossos ancestrais e com o que o bebê está sentindo ali, com o que o bebê está tendo de percepção e com o que ele vive nos primeiros anos de vida, na infância, esse computador ele vai sendo programado. Aí sim vai tendo uma programação. É essa programação que vai definir os resultados
na fase adulta, vai definir os gostos, vai definir o que eu vou conseguir fazer, o que eu vou achar que é legal, o que não é legal, os resultados, tudo isso. Tá, então, assim, ó, Fernanda, deixa eu ver uma coisa. Eu tenho lido bastante a questão da mente e o cérebro, né? Que às vezes normalmente, né, as pessoas têm uma visão de que mente e cérebro é a mesma coisa, né? Que a mente está dentro do cérebro. E vários autores vêm defendendo uma nova ideia de que não, de que a mente não está dentro do cérebro e nem atrelada a ele, na verdade. A mente, ela é não local, ela não está neste local e ela serve como um banco de dados. E é por isso que a criança ela pode vir e já começar a, digamos assim, formatar esse banco de dados na mente, né, e não no cérebro, e é por isso que as percepções elas já são possíveis na barriga da mãe. Seria isso que a constelação sistêmica também defende, concorda? É isso mesmo, é isso que ela defende e concorda, porque não está formado, né, na barriga, não está formado, então tem uma consciência que ela não está dentro do cérebro. E essa consciência, junto com tudo que vai acontecer nos primeiros anos de vida, é que vai formar essa base de dados. É importante entender, que nem nesse exemplo que eu dei do cliente, ele conscientemente ele queria. Então, na fase adulta, a gente já tem a parte consciente que ela só define 5% do todo da nossa consciência, da nossa mente. E 95% é o subconsciente, essa consciência que nós não conseguimos ter acesso no visível. Então, é ela que define os comportamentos, ela que define todas as questões nossas, não é a consciência. Então, o que acontece ali no meu cliente? Ele queria ser líder, isso estava no consciente, uma vontade, mas 95% que estava na mente subconsciente, que são essas percepções desde lá da parte dos ancestrais, também na barriga da mãe, toda essa formação de base de dados, 95% não era essa informação que ele tinha ali. Ele tinha uma informação de que tomar decisão não é legal, dá medo, gera medo, não, eu não posso tomar decisão sozinho. Então, todas essas informações definem o que a gente vai se tornar. Então, digamos assim, que no caso dessa pessoa, né, o medo de ela se expor vinha de uma causa, e essa causa era, ele via como não tenho condições de tomar decisões sozinho. Isso. Mas, e outros casos, assim, por exemplo, o caso dele era esse, né, a causa era essa. E existem outras causas, cada caso é um caso, como é que isso funciona? Bom, cada pessoa é uma psique, então cada pessoa tem a sua percepção e tem a causa. Que a causa, na verdade, é muitas questões. Esse cliente tem mais coisas que eu estou trazendo a raiz, assim, mas teve várias outras percepções. Mas posso dar um exemplo que é muito comum que na fase da criança entre 1 ano e meio e 4 anos, a criança, ela recebe muito do pai e da mãe. Ela está recebendo bastante. E ela quer retribuir isso que ela está recebendo. É uma fase onde ela é trocada, onde ela é amamentada, onde ela chora, estão cuidando dela. Então, ela quer retribuir isso para o papai e para a mamãe. E a única forma concreta que ela consegue retribuir é através do xixi e do cocô. Ela não tem mais nada para entregar. Então, ela entende, a criança geralmente ela vem com isso de querer entregar algo em troca. E se o papai e a mamãe pegar e receber esse xixi, esse cocô, por exemplo, dizendo assim, nossa, isso aqui é nojento, isso aqui, que fedor, ela vai talvez produzir um incômodo para a criança, ela vai ter uma percepção de que o mundo interno dela não é algo legal. Então, ela pode ter uma questão de se expor, de estar se aparecendo, de estar se expondo na vida, porque ela entende que ali ela está dando um presentinho para o papai e para a mamãe em retribuição. Desagradável então, presentinho, né, gente? E é incrível, né? Como a criança ela tem essas percepções e não significa que todas as crianças vão entender isso, mas é uma base que pode acontecer.
Se o papai e a mamãe chegar e dizer, nossa, que lindinho, meu filhinho fez totozinho, então ela vai entender, vai talvez ter essa percepção, e eu digo talvez porque não se sabe, é pessoa para pessoa, mas o bebê vai dizer assim, ai, que bom que é me expressar, né? Tá sendo algo legal. Bom, gente, imagina uma criança também lá na escola. Vou dar um outro exemplo que aconteceu. E isso acontece com muitas crianças. Ela tá lá na escola e de repente ela tem vontade de fazer xixi. Aí ela levanta a mão e diz, professor, posso ir no banheiro? E o professor diz, não. Ali ela já se expôs, levantou a mão e recebeu um não. Ela tenta se segurar, mas não consegue, faz xixi nas calças. Aí, nesse momento, provavelmente ela vai ser o destaque da sala, só que é um destaque da sala ruim, negativo. Podem ser que vão rir dela, vão caçoar ela. Então, automaticamente, na base de dados dela, tá vindo uma informação de que, nossa, me expressar, me expor não é bom, é perigoso. É melhor eu ficar quietinho. É melhor eu não me expor. Não vou mais levantar a mão. Não vou mais perguntar. Recebi não e depois recebi risadas e tudo mais. E quantas crianças talvez não passem por isso? Nossa, muitas, né? Eu me lembro que na minha infância, volta e meia, alguma criança, né, fazia xixi nas calças. E era uma coisa muito constrangedora, porque assim, a turma se dividia entre aqueles que ficavam com pena, né, olhava e dizia, nossa, coitada, né? Tomara que nunca aconteça comigo. E uma outra que apontava o dedo, dava risada, não tava nem aí, né? Então, me lembro assim que algumas crianças já começavam a chorar de cara, né? Já assim, quando vi, tinha uma berrando no meio da turma e todo mundo olhava e, meu Deus, o que que aconteceu? A criança tinha feito xixi. Ou tinha aquelas que iam bem devagarinho, assim, lá na professora e tal, e falava alguma coisa e ficava. E, né, a criança às vezes não percebe. E ficava todo mundo assim, tá, mas o que que aconteceu? O que aconteceu? Daqui a pouco a professora sumia da sala e tal, e aquele burburinho, ah, ela fez xixi. Aí todo mundo começava a rir. Então, assim, era um evento, né? E deveria ser uma coisa tão simples, né? Tão normal, Sim. tão natural. Mas não, né? E dos dois lados pode gerar algum desconforto aí na criança, porque de um lado ou estão rindo dela ou do outro estão sentindo pena dela. Outra situação que pode acontecer muito na infância é, geralmente, o papai e a mamãe dizer assim, se você ficar quietinho, você pode ficar comigo. Ou seja, a criança entende, se eu ficar quietinho, eu vou ficar perto do pai, da mãe, talvez vai sair, vai para algum lugar, tá, filho, mas fica aqui comigo, fica quietinho. E aí ela entende que ficar quietinho é o melhor a se fazer. Isso vai para o banco de dados e fica essa informação. O mais incrível, Carla, é que na fase adulta tem pessoas que lembram de situações assim e tem pessoas que não lembram. Então pode ser que pessoas vão estar ouvindo o podcast e dizendo, nossa, aconteceu algo assim parecido comigo. Não acontecia nada disso, eu era espoleta, eu fazia agitava. Só que das duas formas, não é o que a gente lembra, não é o que está no consciente que é o importante a estar acessando e estar verificando. É o que está no subconsciente. E isso, de modo racional, pensando, não é o que vem à tona. Se aquilo fez algo, está fazendo tá tendo alguma consequência na tua vida hoje ou não. Entendi. E assim, Fernanda, qual é a forma, então, da gente conseguir acessar essas memórias, né? Porque a gente sabe que tem memórias fáceis de acessar, tem coisas que a gente grava, né? Eu, por exemplo, tenho lembranças muito nítidas, assim, da minha infância. Mas tem pessoas que simplesmente não lembram de nada. Quando você pergunta assim, como é que era a sua infância e tal, e a pessoa diz, eu não lembro como era, assim, até os 7, 8, 9 anos eu não tenho lembrança. Então, como faz, né, para acessar isso e ter certeza que isso aconteceu, que é real? Existe uma forma de ter certeza ou não se tem certeza? Como é que funciona? Sim, a melhor forma que eu conheço e que existe, né, na minha percepção, no meu entendimento, é a hipnoterapia, que através dela a gente consegue acessar a mente subconsciente. A hipnose nada mais é que atravessar o fator crítico, e o fator crítico é como se fosse uma camada de proteção onde toda aquela base de dados está sendo protegida, porque para a sobrevivência, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa mente definiu que aquilo
era importante, não pode ser acessado, não pode ser mexido. Então, tem esse fator crítico que, através da hipnoterapia, a gente consegue acessar. E ali dentro estão todas as memórias. Então, sempre que a gente precisar identificar por que eu sinto vergonha, por que eu sinto medo, eu tenho medo de me expor, por que eu tenho essa ansiedade, tudo isso, a resposta está na mente subconsciente. Com a hipnoterapia, a gente consegue acessar essas memórias, identificar o que aconteceu, qual foi a percepção e ressignificar. Uma vez ressignificado, a emoção é diferente. A gente traz uma emoção neutra em relação ao fato. Hoje, daí você vai olhar para essas memórias, porque elas não serão apagadas, elas continuarão ali, mas você vai olhar e simplesmente vai ser um fato. Então, aquilo não vai mais fazer nenhuma, não vai gerar mais nenhuma consequência na tua vida hoje. A partir do momento que é ressignificado, os resultados, o nosso comportamento, ele já é totalmente diferente. Se eu tinha medo, agora eu já não vou sentir. Se eu estava me sentindo tímida em alguma situação, isso vai ficar diferente, não vou mais sentir essa timidez. Então, é possível, por exemplo, eu sair de uma sessão de hipnose e mudar, assim, rapidamente. Por exemplo, ontem eu tinha medo de me expor. Aí, hoje, eu chego lá na sessão de hipnoterapia, passo por esse processo e no outro dia eu já tô legal, já tô bacana, já vou sair com o microfone na mão, assim, falando. Como é que é? Então, a resposta, se você quer do fundo do coração e se não tem um ganho secundário, sim. Eu já tive casos de no dia seguinte o cliente já me mandar depoimento que, nossa, já decidi, vou fazer isso na minha vida, tô assim, tô bem. Já tive casos de em uma semana a pessoa já fechar vários contratos de trabalho, que antes ela nem tinha, não conseguia se expor, não conseguia mostrar o trabalho. A grande questão é, eu quero a mudança. De fato, eu tô aberta a isso, porque a mudança, ela não é o hipnoterapeuta, não é a Fernanda que vai pegar e vai ali fazer a mudança para ti, é a pessoa. Então, ela tem que estar 100% disposta. E eu também falei de ganho secundário, assim, que você falou. O que é isso? Sim, o ganho secundário é a única coisa que pode impedir uma pessoa de ter um resultado, mas geralmente a gente consegue identificar esse ganho secundário. Ganho secundário geralmente é assim: hoje eu tenho um resultado. Por exemplo, eu atendi um cliente no qual a mãe chamou ele para ir lá fazer a hipnoterapia porque ele tinha medo de sair de casa, ele não pegava nem sequer um ônibus, não trabalhava, 25 anos de idade, então ele não saía, não tinha comunicação com pessoas nem nada. Aí, na hipnoterapia, eu identifiquei, através de toda a conversa, nós identificamos que sim, havia um ganho secundário nisso. Mesmo fazendo todo o processo e ele entendendo por que ele tinha esse medo, por que ele estava com esse bloqueio, esses desconfortos, havia um ganho secundário que era: se eu começar a ir para a vida, se eu me expor, se eu começar a sair, eu vou deixar de ter aquela proteção, aquela comodidade que a minha mãe está me gerando. Porque enquanto ele estava em casa, enquanto ele não saía para a rua, não trabalhava, a mãe fazia tudo por ele. E aí a pessoa tem que ter essa percepção de que, ok, no caso dele, minha mãe não vai viver para sempre, tá na hora de ir para o mundo. Então tem que ser investigado esse ganho secundário. Eu sempre investigo, sempre trago essa questão do ganho secundário. Entendi. Se a pessoa, vamos supor, ela tá a fim de continuar com a vida dela ali, com a vidinha dela acomodada, não vai adiantar nada. Não tem uma sugestão, assim, que você possa dar, do tipo assim, o hipnoterapeuta sugeriu lá alguma coisa e agora eu acordei com uma nova ideia na cabeça. Não tem isso, então? Não tem. Porque, na verdade, essa mudança é da pessoa, né? Eu digo, a responsabilidade é a nossa vida, não tem como. Eu sou só uma ferramenta para fazer a pessoa olhar para ela e dizer, tá, é isso que eu quero da minha vida. Então a responsabilidade é totalmente dela. Não, ele não tem como eu dizer, agora você vai. Não vai se sustentar. E para quem, por exemplo, não tem como, vamos supor, passar por um processo de hipnoterapia, né? O que a pessoa poderia fazer para se ajudar? Por exemplo, né? Eu, quando não conhecia hipnose, nem conhecia essa área do desenvolvimento pessoal,
eu me lembro que eu tinha muita dificuldade em me expor nas reuniões, né? E eu já estava num patamar onde eu precisava, era necessário, eu não tinha como não me expor. Só que cada vez que eu precisava me expor, era um sofrimento muito grande. Eu acredito que as pessoas até não percebiam muito, porque eu conseguia disfarçar bem, mas por dentro, às vezes, eu tava assim queimando, era horrível, eram momentos muito ruins, assim, o antes, né, o durante, e depois até dava um alívio, assim, graças a Deus passou, eu consegui, né, não morri. Mas eu fui procurar um curso de palestrantes e tal. E eu me lembro que a minha expectativa era sair desse curso, tipo assim, ai, agora eu vou estar segura, agora eu vou, eu vou estar super segura e tal. E aí eu percebi que nesses cursos tinham muitas técnicas para fingir, que era o que eu já fazia. Mas por dentro eu continuava morrendo, entendeu? Então, como que a pessoa pode... Tem alguma maneira que a pessoa possa se ajudar nesse sentido? Tem alguma coisa que ela possa fazer fora a hipnose? Então, eu vou dar dicas aqui, mas sempre pensando que a gente não consegue disfarçar o que está dentro de nós. Então, é que nem, né, você, Carla, vinha lá, até ficava vermelha, passava por tudo, mas nós entendemos, existe um consciente coletivo, que seria o quê? O que eu tenho dentro de mim, a outra pessoa, mesmo que inconsciente, isso vai ser transmitido. E às vezes acontece da pessoa dizer, não, mas como que o outro não conseguiu me entender? Ou será que eu não me expressei bem? Você, sei lá, decorou lá um texto lá de oratória, fez um curso, recebeu muitas técnicas e aí foi. Mas não tem segurança dentro de ti, tá faltando, tem algum bloqueio. Vai estar apresentando decoradinho e parece que foi um sucesso, mas outra pessoa, ela sente. Então é difícil disfarçar o que está dentro de nós. Isso vem à tona. Dá para fazer auto-hipnose, que são áudios que facilitam bastante. É possível ler livros. Tem até o livro que eu indico, que é o Como Convencer Pessoas em 90 Segundos. Tem o outro livro, A Coragem de Ser Imperfeito. Ele é muito bom para conseguir entender, conseguir trabalhar isso. Também sempre uma atitude mental. O ideal é a pessoa trabalhar o subconsciente, é trabalhar essas questões. Mas sim, lendo livros, tendo uma atitude mental positiva, vou conseguir buscando a sua essência, buscando entender quem é você. Outra coisa também é, não vamos conseguir agradar a todos. Eu tenho que agradar a mim primeiro. Então, algo que foi libertador, e a Fernanda já passou por vergonha, já teve seus bloqueios até por medo de se expor, mas foi assim, eu vou falar do meu jeito, vou falar o que vem na minha cabeça e é isso. Paciência se não gostarem. Já aconteceu em palestra de pessoas se levantarem no meio da palestra. Vem aquele pensamento: ah, será que eu tá horrível o que tá acontecendo? Só que quando eu entendo que eu não vou conseguir agradar a todos e eu vou fazer a minha parte, eu tô aqui, tô dando a palestra, não tô xingando ninguém, não tô fazendo, né? Tá tudo certo. Talvez não gostaram do tema e assim vai. E é engraçado, né? Porque, por exemplo, levanta uma pessoa e sai. Você não consegue perceber que tem todas as outras sentadas, né? Você olha só para aquela ali que saiu. Então é uma coisa do ser humano a gente focar. Parece que nós temos assim essa capacidade de focar naquilo que é negativo. É a pessoa que sai, é o dislike que eu ganho lá no meu vídeo. Tem 100 pessoas que gostaram, mas tem um dislike ali, meu Deus, né? Eu tenho uma crítica, mas tenho 10 elogios, mas eu decido que eu vou olhar mais para a crítica. Então, como vencer isso também? Porque a gente sabe que, não sei se é do ser humano, se todo mundo é assim, mas eu percebo que muita gente acaba focando mais no negativo do que no positivo. Sim. O medo de se expor, falam do medo de falar em público, né? Então vamos pensar assim, não é só falar em palestra, mas é se expor, é tá aparecendo, tá se comunicando. Dizem que é maior que o medo da morte.
Então já vem ali, né? O que leva a ser um medo de falar em público, de se expor, é maior que o medo da morte. Nós somos seres sociáveis, né? Desde lá, eu era um bebezinho, a Carla era um bebezinho, e nós precisamos de pessoas, papai e mamãe, para a gente sobreviver. Lá na mente subconsciente tem a questão da sobrevivência, da autopreservação. Então, tem pessoas aqui comigo e eu vou sobreviver em sociedade. Então, nós somos seres sociáveis. Esse medo de se expor já vem aquela sensação de, nossa, eu preciso pertencer. Então, a nossa mente subconsciente já pensa, para mim sobreviver, eu preciso pertencer. Então, eu tenho que ser aceito. Eu não posso ser rejeitado de jeito nenhum. Aí, vem lá uma pessoa que levanta da palestra, já dá um transtorno, já dá um negócio na gente, meu Deus do céu, para que lado que eu vou, o que eu mudo aqui, o que eu falei, sendo que, na verdade, tem várias ali que estão ali, né? Bem que nem tu falou. Então, a mente já nos protege. Ter essa consciência, trazer isso, descer pro coração, entender que já é uma autopreservação do ser humano, faz a gente entender de que tá tudo bem alguém não ter essa aceitação do que eu tô falando, talvez. E outra, se eu peguei percepções lá dos meus antepassados, peguei percepções da minha vida na infância e eu signifiquei coisas, a outra pessoa também significou coisas que podem ser totalmente diferentes da que eu tô pensando, da que eu tô sentindo. Então eu tô aqui fazendo esse podcast e eu tô tendo uma visão da minha sala, tô tendo uma visão, tô sentada numa cadeira, tô vendo do lado, do outro lado tem a parte da mesa. Se alguém sentar do outro lado, a pessoa tá vendo com outra visão. Ou seja, se eu ter essa percepção de que eu sou uma pessoa individual e tenho uma visão de mundo, eu entendo também que a outra pessoa tenha uma visão de mundo que pode ser totalmente diferente da minha. E aí é claro que pode ser que tem pessoas que vão se levantar, pode ser que vai ter um chefe que não vai concordar muito com o que você disse, não significa que você está errado. Pode ser que você vai lá fazer vídeos e, nossa, não tá tendo engajamento, o que tá acontecendo, o que eu tô fazendo? Tá tudo bem, não conectou com certas pessoas. Eu vejo isso também, Fernanda, como uma questão de você não pautar também a sua vida pelos outros. É uma questão também da nossa autoestima, da gente ter convicção naquilo que a gente acredita e entender, né, como você disse, que nem todo mundo vai concordar, nem todo mundo pensa igual e o outro lá tá no direito dele de não concordar mesmo, né? E a gente também não concorda com tudo que a gente escuta e tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Se tem alguém lá que até falando um pouquinho em termos de internet, hoje as pessoas elas estão bem assim, elas estão bem livres para poder se expressar e às vezes, né, expressar com uma certa grosseria até as suas opiniões. Então, a gente entender também que esta grosseria é da pessoa. Então, talvez ela não esteja passando por um momento bacana, talvez ela tenha sido tratada desta mesma forma na infância. Então, ela só está expressando aquilo que ela é, aquilo que tem dentro dela, e não tem nada a ver com você. Então, às vezes, eu vejo brigas, né, por causa de um post, às vezes, um comentário, né? Eu que trabalho bastante com conteúdo e tô sempre ali monitorando as redes sociais, às vezes, assim, a gente vê brigas enormes por causa de uma frase, um post, né? Então, um vem lá e comenta, faz um comentário gigante, né? Perde um pouco aqui, comentando, e tem uma réplica e a tréplica. E, pelo amor de Deus, né? Eu acho que não tem necessidade da gente gastar um tempo com isso, e sim respeitar a opinião do outro. E isso vai nos gerar uma segurança maior também, né? Sim. Imagina uma pessoa que já tem um medo, já tem uma vergonha e ela lê um texto desses, né? Ela já fica receosa de fazer o seu texto, de fazer o seu vídeo. O fato é entender que cada pessoa tem uma programação vinda do que ela viu, do que ela percebeu, das informações, dos antepassados, de toda essa consciência dela, é ter essa percepção e empatia. Empatia que o outro, ele tá tendo comportamentos de acordo com a programação da mente subconsciente dele. E também, quando a gente acaba
se sentindo mal, envergonhado, tímido, porque uma pessoa, meu Deus, uma pessoa me xingou lá, uma pessoa lá na palestra levantou, e eu começo a me sentir mal por causa disso, significa que eu tô me sentindo mal por causa do outro. E se eu tô me sentindo mal por causa do outro, significa que eu tô dando todo o meu poder de me sentir bem ou mal pro outro. É ele que tá no controle do que eu vou sentir ou do que eu vou deixar de sentir. Eu, por exemplo, hoje eu já tô numa fase da minha vida em que eu não aceito sentir qualquer desconforto por algo externo, pelo outro. Se alguém vai me dizer, Fernanda, não concordo, ok, não concorda, vou olhar o que é bom, vou analisar, ok, tudo bem, mas isso não vai me fazer me sentir mal, me sentir desconfortável, porque eu entendo que depende de mim. Se eu não ficar do meu lado, se eu não ficar, me colocar sempre em primeiro lugar, como que eu vou viver bem, sendo que existe um mundo onde pessoas podem não gostar, podem gostar, eu vou ficar sempre à mercê do que o outro está pensando. Então a gente coloca muitas opiniões dos outros em cima de nós e vai carregando esses pesos, essas mochilas aí nas costas. E aí, eu não fico bem? Isso é libertador para fazer live, isso é libertador para entrar na internet, isso é libertador para pegar fazer um vídeo do jeito que tu tá de pijama. Né, esses tempos já tinha a famosa a Ivete Sangalo fazendo live de pijama. É porque a Ivete Sangalo maravilhosa, né? Maravilhosa, ela é daquele jeito e todo mundo aplaude, né? Porque parece assim que as pessoas que soltam esse medo, sabe? Aquela coisa, eu tenho que ser, eu tenho que agradar os outros, né? Então eu acabo sendo meio que um robozinho, porque eu tô sempre percebendo o que o mundo está pensando de mim, como se isso fosse possível, né? A gente não vai conseguir agradar todo mundo. E essas pessoas que soltam isso, elas são as mais originais, elas são as mais legais, elas são aquelas que até dividem opiniões, mas elas conseguem tocar o maior número de pessoas, porque é uma energia, né? É uma energia, assim, de ser quem eu sou e ponto. Vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar e tá tudo certo. Isso. É o mais libertador que se pode fazer. É ser você, buscar a tua essência, buscar a identidade. E aí entra, claro, entender a mente subconsciente. Tem alguns padrões aí que você está carregando lá da infância, limpa isso, tira aquelas cascas e vai tirando até ser toda a tua essência. Por isso que até aqui em casa, é muito engraçado que eu tenho meus passarinhos e aí quando eles tomam banho, fica aquele cheiro de pelo molhado. E aí eu fico dizendo, ai, meu cheirosinho fedorentinho. E eu fico assim, sabe? E aí, o meu marido, ele agora conectou isso comigo. Ou seja, eu tô ali abraçando, dizendo, ai, meu cheirosinho, meu fedorentinho, e assim vai. Ficou uma marca, sabe? Teve esses dias que ele mandou uma mensagem dizendo, o cheirosinho fedorentinho. Então, conecta com a Fernanda. É a Fernanda que fala aquilo e que faz aquilo. Porque tô sendo eu. Então, isso é importante. Claro, eu precisei de olhar muito e me libertar de coisas que eu carregava, porque na mente subconsciente, essas percepções, muitas vezes, elas vêm e traz pra gente uma sensação de que nós somos vítimas do que aconteceu na infância, da nossa vida. Se fosse diferente, se meu pai tivesse sido diferente, se a minha mãe pudesse ter sido diferente. E aí eu vou carregando aquilo, e talvez muitas pessoas aqui no podcast vão pensar, então a minha vida hoje é assim, hoje eu não consigo me expressar por causa daquilo que aconteceu lá na infância, por causa daquilo que meu pai falou, aquilo que minha mãe disse. Só que não é para pensar isso. É para assumir o controle da vida, é para dizer assim, deu, isso não vai mais definir o que eu vou fazer, o que eu vou falar, porque comportamento de vítima, né, da pessoa dizer assim, eu sou vítima da situação, então eu não posso olhar isso com outros olhos, que era uma coisa que esse comportamento de vítima, ele é muito comum, né, eu me lembro que quando eu entrei nesse mundo do desenvolvimento pessoal, acho que há uns 3 anos, eu contava a minha história porque eu sou canceriana, né? E canceriano é dramático, dramático. Eu não sei se coincidência ou não, né? Mas eu fazia um maior drama por tudo. Então eu contava a minha história com muito drama, né? E hoje, quando eu olho para trás, eu consigo ver que era eu que fazia drama.
Não é que aquilo não aconteceu, aquilo aconteceu. Mas como eu dramatizei tanto em cima daquilo ali, aquilo me trouxe um sofrimento enorme, porque eu me coloquei no lugar de vítima. E isso, gente, ninguém ganha com isso, né? Você perde muito na vida e as pessoas na sua volta também perdem. Todo mundo perde, né? Porque é aquela coisa, a pessoa pode mostrar uma cara de corajosa, de que vai para a vida, mas se ela dentro dela tem uma sensação de que ela é vítima, vítima das circunstâncias, é isso que as pessoas vão sentir. Eu não consigo esconder o que eu não sou. Então, vamos se libertar disso. Tem que olhar esse medo do julgamento, tem que buscar autoconfiança. Autoconfiança para se expor, geralmente ela é construída lá na infância, por esses relacionamentos familiares, por a relação na escola, amigos. Essas coisas devem ser olhadas. Mas hoje, adultos que somos, nós temos essa oportunidade de assumir, né, a nossa vida e dizer, eu vou me dar o melhor. E o melhor é me limpar de tudo isso. É tirar essas cascas, tirar tudo isso de mim, ressignificar. Fernanda, acho que a gente já conversou bastante sobre isso, né? Claro que tem muito mais coisas para serem faladas, mas acho que para quem escutou esse podcast aí até o final, conseguiu pegar, né, a ideia das causas do medo da exposição, do que acontece, do que pode acontecer na infância, né, dos significados que a gente dá. Mas nós vamos falar bem mais sobre isso, porque vai ser uma série aqui do medo da exposição, porque a gente recebe aí muitas mensagens de pessoas que precisam de ajuda nesse sentido, que precisam superar aí seus medos e seus traumas, seus bloqueios. Inclusive, tem um canal lá do Telegram, né, Fernanda? Desbloqueio Total, para aquelas pessoas que têm medo de se expor, né, sentem que não têm muita autoconfiança, então estamos colocando bastante conteúdo lá em áudios, técnicas. Inclusive, temos um outro canal também no YouTube falando mais sobre isso, né, Fernanda? Isso mesmo. Nossa, tem muita coisa ainda para trazer, né? Passa muito rápido, mas a gente vai fazer vários outros podcasts, porque é um conteúdo que eu sou apaixonada e vamos lá, vamos desbloquear total. Vamos lá, vamos desbloquear. Então tá, galera, para quem nos escutou, um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo podcast. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo. Tchau, tchau.